Quem foi o presidente Roosevelt? Roosevelt foi um político nascido em 1822 e falecido em 1945 em Nova York. Roosevelt foi o 32º presidente norte-americano eleito por 3 vezes consecutivas, que causou uma mudança na emenda constitucional do país, que impedia que um presidente pudesse se reeleger por mais de 2 vezes consecutivas. Através do New Deal, usou poderes federais para reestruturar a economia americana após a Grande Depressão de 1929. O programa New Deal usou os poderes federais para a recuperação da economia americana na pós-Grande Depressão de 1929 e durante a Segunda Guerra Mundial. A política da boa vizinhança consistia no fim da intervenção militar e no interesse da diplomacia para a América Latina. Essa política se dá no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que o nazismo estava crescendo na Alemanha, o fascismo estava crescendo na Itália e o comunismo estava fortemente crescendo na União Soviética. Roosevelt, durante seu mandato, tinha como principal objetivo findar o anti-americanismo na América Latina e estabelecer relações de comércio sem o uso do poderio militar, mas sim do soft power, assim dando início à política da boa vizinhança. Nos Estados Unidos de Roosevelt, as Américas tinham que se tornar uma fortaleza do hemisfério, retornando a velha doutrina Monroe, América para os americanos. No contexto político, com o crescimento das 3 ideologias mencionadas acima, o fascismo, o comunismo e o nazismo, os Estados Unidos precisavam de países que se identificassem com a sua política interna da democracia liberal e que não perdesse aliados. Além disso, é possível salientar que essa medida que esses americanos tomam contra o avanço do poderio militar, a implementação do poderio militar, é devido à sua economia no cenário do pós-guerra mundial, que estava enfraquecido e que o uso, esse gasto, esse investimento não seria propício naquele momento. Os Estados Unidos optam pela diplomacia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a América Latina se torna a sua prioridade para a defesa estadunidense. Com todos esses conflitos, os Estados Unidos precisam se consolidar. Então, eles implementam o modelo American Way of Life. Os Estados Unidos começam a proporcionar para a América Latina ofertas de bolsas, treinamento, músicas, filmes estadunidenses com viés de ser anti-Alemanha, mostrando o quanto que seria prejudicial o nazismo se ele acontecesse aqui na América. Com a crise econômica de 1929, que afetou a economia dos Estados Unidos e, como consequência, a economia dos demais países, em especial aqueles que estavam recebendo empréstimos, que com essa crise os Estados Unidos não puderam mais proporcionar esses empréstimos e foram cortados, impactando assim as demais economias. Como consequência, na Alemanha, ocorre uma adoção de um regime turbulento e a força de um revanchanismo pós-Versalhes. Com isso, a figura de Hitler e a ideologia nazista passa a ganhar espaço, pois o sucesso de Hitler recuperou a economia alemã em 1932, fator esse que faz com que grupos fascistas se afastem da ideologia da democracia estadunidense.
Como os Estados Unidos vai reagir com o avanço da influência germânica? Bom, os Estados Unidos reagem da seguinte forma: eles aumentam a cooperação comercial e a solidariedade continental, além de reforçar o pan-americanismo. Do ponto de vista comercial, os meios de comunicação pela política da boa vizinhança aceleram o comércio e importações de produtos fabricados nos Estados Unidos, sempre mantendo a impressão de que os produtos fabricados lá eram importantes para o progresso da América Latina. Um marco muito importante e curioso durante essa política foi o lançamento da Coca-Cola na América Latina. A política de boa vizinhança americana vai chegar nos anos de 1937 com muita força aqui no Brasil, porque vai ser quando Getúlio Vargas vai dar o golpe de Estado, vai assumir como um ditador e começar a ter ideias totalitárias, o que vai fazer com que o regime brasileiro se aproxime muito das políticas de Hitler que estava acontecendo na Alemanha nazista, e isso vai ligar um alerta nos Estados Unidos que vão começar a abandonar uma postura mais hard power para uma postura de soft power, que vai ser justamente essa política de boa vizinhança. Só que ao mesmo tempo que o Brasil ele vai estar fazendo relações comerciais com a Alemanha, ele também vai estar fazendo relações comerciais com os Estados Unidos. E como se fosse um jogo duplo. E aquele que mais lhe der benefícios para a industrialização e para o comércio vai ser onde o Brasil vai estar um pouco mais alinhado. Acontece que as relações Brasil-Alemanha eram uma relação comercial, como eu disse anteriormente, de exportação, industrialização e modernização do Brasil. E era uma coisa muito mais forte com a Alemanha por conta das ideias de Hitler ser muito condizente com as ideias de Vargas. Então, a relação ideológica era muito forte, além do que se tinha no âmbito comercial, já que os Estados Unidos adotavam uma postura de democracia e Getúlio Vargas estava adotando uma postura, então, de ditadura. Isso vai fazer com que o governo brasileiro se encontre dividido. Ou seja, o Ministério de Guerra e militares brasileiros em gerais, eles vão priorizar muito o modelo econômico alemão, por conta também de admirar muito o poder bélico da Alemanha nazista na época. Só que outros colaboradores do governo de Vargas vão começar a ver o modelo norte-americano como o melhor para poder seguir. E um deles vai ser justamente o chanceler Oswaldo de Aranha, que quando assumiu o Itamaraty em 1978, ele vai começar a fazer uma política voltada mais à política americana do que para o lado do Hitler, do que do lado alemão. Porque ele achava que essa aproximação com os Estados Unidos traria um maior poder e expansão da economia brasileira, já que os Estados Unidos, querendo ou não, já eram o centro econômico da época. Então, o equilíbrio financeiro do Brasil seria ideal, tá com o lado americano, já que também o capital europeu já estava começando a colapsar por conta da guerra que estava acontecendo. Então, era muito possível que a Alemanha de Hitler chegasse um momento, né, que ele não iria mais conseguir arcar com as demandas brasileiras para o Brasil continuar do seu lado. Então, esse quesito, quando Oswaldo de Aranha assume, vai ser um dos motivos pelo qual a política americana vai chegar aqui com muito mais força. Então, ela também vai ser decisiva, né? Já que entre 40 e 41 o Brasil então vai lutar ao lado dos aliados na guerra contra a Alemanha nazista, porque quando Oswaldo de Aranha assume e consegue trazer então os Estados Unidos para o nosso lado, para o lado brasileiro, a industrialização vai dar um salto. A Companhia Siderúrgica Nacional vai vir também a criação de vales e outras indústrias vão crescer aqui no Brasil, e isso vai ser um fator decisivo para o Brasil então começar a adotar as políticas americanas, e esse modelo da política de boa vizinhança ser então um fator muito forte aqui no Brasil. Só que mesmo quando Roosevelt morre em 45 e a guerra acaba, essa política norte-americana ela vai dar muito certo, ela vai continuar dando muito certo aqui no Brasil, já que até hoje a gente tem vestígios dela. Ou seja, a gente pode então falar que a política de boa vizinhança foi um dos queis, né? Um dos motivos pelo qual a gente adota muitas posturas que vêm dos Estados Unidos para cá. Ela pode também ser comparada como o começo de uma hegemonia americana, tanto no mundo quanto chegando aqui no Brasil. E ela começou, e é muito curioso, porque ela começou durante a Segunda Guerra para poder tentar conter o avanço neonazista na região, né? Nazi-fascista, no caso, na região, e ela acabou ficando com a gente até hoje. Então, como exemplo disso, a gente vai ter
os vários McDonald's que tem espalhado pelo Brasil, a cultura americana, então, de fast food, né, que é McDonald's, Burger King e outras culturas que a gente consome, como filme, Netflix, serviço de streamings, o jeito da gente se vestir e de encarar determinadas coisas, são tudo uma postura dos Estados Unidos que ficaram muito encadeado na sociedade brasileira. E isso vem desde a política de boa vizinhança, que vem com a gente, então, caminhando até hoje com o fim da Guerra Fria, quando os Estados Unidos, então, o modelo capitalista, né, ele ganha muita força no mundo, que é o modelo principal, né, apesar de outros países também vão adotar outras ideologias. E no Brasil, então, a gente vai continuar com esse quesito, esse resquício da política de boa vizinhança de Roosevelt, tomando sempre o lado que são os Estados Unidos.